notícia. Glória a Deus, louvado seja o nome do nosso amado Senhor Jesus Cristo. A Ele seja toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Agradecidos ao Senhor estamos pela oportunidade que Ele tem nos concedido para estarmos aqui reunidos no santo nome dEle, para tão somente ouvirmos a sua voz. Damos boas-vindas a todos os nossos irmãos que já estão conectados conosco através da internet. Sejam todos bem-vindos em nome do Senhor Jesus Cristo. No domingo passado, à noite, nós tratamos sobre o sétimo selo. Falamos um pouco sobre o que temos aprendido através da mensagem do sétimo anjo, porque a mensagem do sétimo anjo é a única que pode nos revelar, nos mostrar tudo aquilo que estava em oculto, fora daquilo que está escrito, relatado nas Sagradas Escrituras. A parte é aquele livro que estava escrito por detrás do livro, aquela revelação que estaria escrito atrás do livro, que João relaciona isso a Apocalipse, e nós sabemos desde antemão que isso trata-se da mensagem do sétimo anjo. Apocalipse capítulo 10, versículo 7, que diz: nos dias da voz do sétimo anjo, quando tocar a sua trombeta, se cumpriria todos os segredos de Deus. Por isso nós agradecidos ao Senhor estamos, por Ele abrir os nossos olhos para poder ver o tempo em que nós estamos vivendo. E eu gostaria de tomar nesta noite um pouquinho também, que é um tema muito extensivo para falarmos, mas eu gostaria de lermos alguma coisa e comentar sobre quem abriu os selos. Eu sei que é uma pergunta muito simples para aquele que já tem recebido a revelação, Quem abriu os selos? O que foi necessário para que os selos fossem abertos? Qual seria o tempo que estes selos seriam abertos? Nós sabemos que João, quando ele recebeu a revelação do Apocalipse na ilha de Patmos, ali no ano 70 depois de Cristo, estava lá preso, aprisionado da ilha de Patmos. Tentaram matar ele, não conseguiram, então disseram: nós vamos aprisionar ele, já que não damos conta de matar, vamos aprisionar ele. E era Deus trabalhando o tempo todo para que lá ele pudesse receber a revelação. E ele diz, o próprio João relata isso no livro, que ele foi transportado para o dia do Senhor. O dia do Senhor não era aquele dia que ele estava, porque se fosse aquele dia ele não teria sido transportado. Então quando nós olhamos isso e dizemos: fui transportado, fui arrebatado, fui levado para o dia do Senhor, então se vem uma pergunta: aonde que foi, qual seria esse dia do Senhor? Na qual ele viu todas as coisas e pôde relatar algumas coisas que Deus permitiu, porque quando ele escreveu os que os trovões falaram, Deus o impediu, disse: só sela o que os trovões falaram, e não escrevas, porque Deus já tinha de antemão a forma de revelar o que os selos, o que os trovões falaram ali, quando abriu-se os selos que os trovões falaram. Então Deus tinha uma forma de poder revelar isso. E nós queremos então falar um pouquinho sobre quem abriu os selos. Quizás alguma pessoa, a maioria já sabe quem foi esse indivíduo, único capaz de abrir os selos. Mas tem muitos que não sabem. Por quê? Porque ele não consegue discernir o tempo que nós estamos vivendo. Porque se apenas um foi digno de abrir esse livro, então ele teve que estar aqui na terra para poder abrir esse livro, para abrir esses selos. Quando nós fizemos os estudos das mensagens 65, nós vimos quantidades de mensagens que nós lemos aqui, uma após a outra, uma na sequência da outra. O profeta diz: os selos foram abertos, os selos foram abertos, os selos foram abertos. Então quem abriu os selos? É a pergunta. E nós queremos falar um pouquinho, e aqueles que já sabem isto, nós vamos apenas relembrar, porque Hebreus diz que devemos atentar para o que já temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos delas. Atentar com mais diligência, e isso nos confirma aonde estamos fundamentados. Amém? Vamos nos colocar de pé. Quero ler as Escrituras, Apocalipse capítulo 5.
Já saudamos todos os nossos irmãos através da internet, né? Sejam todos bem-vindos em nome do Senhor Jesus Cristo. Justificando a ausência do pastor Ailton, ele está com visitas lá hoje. Pastor Samuel de Jacareí, né? Jacareí, é o São José dos Campos. Ele mais um outro companheiro marcaram de estarem hoje, né? O pastor Ailton ligou um pouquinho antes, justificando a ausência dele na transmissão aí. Mas ele vai ouvir posteriormente o que nós vamos falar nesta noite. Então, Apocalipse capítulo 5 nos diz da seguinte forma: E vi na destra do que estava sentado sobre o trono um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. E vi um anjo forte bradando com grande voz: Quem é digno de abrir o livro e de desatar os seus selos? E ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra podia abrir o livro, nem olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém fora achado digno de abrir o livro, nem de o ler, nem de olhar para ele. E disse-me um dos anciãos: Não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. E olhei, e eis que estava no meio do trono e dos 4 animais viventes, e entre os anciãos, um cordeiro como que havendo sido morto, e tinha 7 chifres e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. E veio e tomou o livro da destra do que estava sentado no trono. E havendo tomado o livro, os 4 animais, os 24 anciãos, prostraram-se diante do cordeiro, tendo todos eles harpas, salvas de ouro, cheias de incenso, que são as orações dos santos. E cantavam um novo cântico, dizendo: Digno és de tomar o livro, e de ferir os seus selos, e de abrir os seus selos, porque fostes morto, e com teu sangue nos comprastes para Deus de toda a tribo, língua, povo e nação, e para o nosso Deus nos fizestes reis e sacerdotes, e reinaremos sobre a terra. Amém. Gostaria de ler apenas até aqui. Nós vamos inclinar nossas cabeças. Há um pedido de oração para a nossa irmã Ellen, de São Paulo, congrega ali com o pastor Ailton. Está hospitalizada com um desses males deste tempo final. Foi atingida por um dardo inflamado maligno e rogou nossas orações. E eu creio que nós, se nos colocarmos unânimes em um só desejo, em um só acordo, assim diz a palavra do Senhor, que Deus desde o céu ouvirá o nosso clamor e nos concederá, não somente a ela, mas a cada um daqueles que tem estado enfermo, que tem estado em uma prova, seja ela física, espiritual, né, ou material, seja ela qual for, porque a palavra do Senhor diz que todos nós somos provados de diversas maneiras. O que cabe a cada um de nós é examinar o momento da prova e vermos se algo temos falhado com ele, colocarmos aquilo em ordem, e então teremos todo o direito de clamar graça e misericórdia. Após a oração, nós vamos louvar ao Senhor com aquele cântico: a Ele toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Inclinemos nossa cabeça e oremos ao Senhor. Pai, em nome de Jesus Cristo, nós te agradecemos, Senhor Jesus, pela tua bondade, pela tua infinita misericórdia. Tu tens sido bondoso para com cada um de nós, ó Pai, nos ajudando, nos guardando, nos livrando de todo mal e todo perigo, nos protegendo, para que pudéssemos estar aqui para tão somente te servir em espírito e em verdade e ouvir a tua voz. Ó Pai, entramos na tua presença neste momento, por intermédio do teu sangue que foi vertido na cruz do Calvário, para que possa nos purificar, nos limpar, nos embranquecer, porque a tua palavra diz que aquele que disser que não tem pecado já pecou, porque pecamos por pensamentos, palavras ou ações,
mas o teu sangue foi vertido na cruz do Calvário, tem poder de nos embranquecer, de nos limpar, de nos purificar, nos tornar limpos, brancos como a neve. Ó Deus bendito, para que assim, ao estarmos na tua presença, possamos receber os benefícios de estar na tua presença, ó Pai, que é receber a revelação da tua palavra, receber, ó Pai, ó Deus bendito, aquilo que está ali, na luz da Shekinah, a tua própria presença, porque ali é onde o sobrenatural se manifesta, ali onde a enfermidade é curada, ali onde todo espírito maligno sai, porque é onde há o Espírito de Deus, ali há liberdade, ó Pai. Por isso, nós rogamos por cada um de nós, purifica-nos no teu sangue precioso, ó Pai. Também intercedemos neste momento por nossa irmã Eli, que está ali hospitalizada, naquele hospital, ó Pai, que a tua mão de graça e de misericórdia possa ser estendida sobre ela, dando força a ela para ela vencer esses momentos, ó Pai, que tu permitisse vir na vida dela. Em nome de Jesus Cristo, nós colocamos dentre ela e aquela enfermidade o sangue do Senhor Jesus Cristo. É assim que a tua palavra tem nos ensinado. E se colocarmos este sangue, ele é poderoso para fazer retroceder todo o mal deste tempo que nós estamos vivendo. Ajuda-nos, ó Deus bendito. Tu possas abrir a tua palavra para cada um de nós. Nos falar, ó Pai, de uma forma especial, como sempre tem nos falado. Não poderíamos deixar aqui também de lembrar do nosso irmão Davi, nossa irmã Sandra, que tem completado mais os seus anos, cumprido, colhido mais uma rosa nesse jardim da vida. Que tu possa continuar sustentando, dando a eles força para continuar te servindo em espírito e em verdade. Ó Pai, abençoe aquela família. Esta é a nossa oração e o nosso pedido, em nome de Jesus Cristo. Abra a tua palavra para nós nesta noite. É a nossa oração e o nosso pedido em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Podeis assentar. A Ele toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Adore a Ele, pois Ele é digno. Só Ele. Ele é o único digno. Enche meu coração quando vejo Cristo com o livro na mão. O Deus que era é o que há de vir, desceu da sua glória só pra me redimir. O Deus que Abraão fez ao monte subir é o mesmo Deus que hoje está aqui. A Ele toda honra, toda glória e louvor. Maravilhoso, poderoso, é só tu, Senhor. A Ele toda honra, toda glória e louvor. Maravilhoso, poderoso, é só tu, Senhor. Ó grande meu Criador, minha vida entrego a ti, Senhor. Minha alma não é mais que barro em tuas mãos. Volta-me, Senhor, pra que eu volte pra Sião. Uma voz ouvi, sai dela, povo meu. Era a voz de Cristo chamando os filhos seus. A Ele toda, com palmas. Deus poderoso, só tu, Senhor. A Ele toda, que louvor maravilhoso. Um novo cântico na terra e no céu se ouviu, quando o Cordeiro imolado os selos abriu. Digno és de abrir o livro e desatar seus selos, porque foi morto com teu sangue pra Deus nos comprou. A Ele toda honra, toda glória e louvor. Maravilhoso, poderoso,
meu Criador. Minha vida entrego a Ti, Senhor. Minha alma não erra, que barro das mãos. Volta-me, Senhor, pra que eu volte pra Sião. Uma voz ouvi, sai dela, povo meu. Era a voz de Cristo chamando os filhos seus. A Ele toda glória e louvor, maravilhoso, poderoso, é só Tu, Senhor. A Ele toda glória e louvor, maravilhoso, poderoso, é só Tu. Um novo cântico na terra e no céu choveu, quando o cordeiro imolado dos selos abriu. Digno deste abriu, livre desatar seus seus, porque foi morto com Deus sangue, pra Deus nos comprou. A Ele toda glória e louvor, maravilhoso, poderoso, é só de manda Ele. Palmas. A Ele toda honra. Ele merece. Poderoso é só Tu. Todos. A Ele toda honra, toda glória e louvor, maravilhoso, poderoso, é só Tu, Senhor. A Ele toda honra, toda glória e louvor, maravilhoso, poderoso, é só Tu, Senhor. Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus. Eu gostaria de tomar esse tema, quem abriu os selos? Porque quando nós entendemos quem foi aquele que abriu os selos, você vai entender se a vinda aconteceu ou não. Como nós falamos na escola dominical, sem a vinda do Senhor, não haveria o selo aberto. João, como eu disse no início, ele foi transportado e foi arrebatado para o dia do Senhor. O profeta vem e diz: qual é o dia do Senhor? O dia do Senhor, eu creio que seria esse dia. O dia que Ele voltaria, que Ele se manifestaria, o dia que Ele viria cumprir o seu segundo propósito. Porque o profeta diz que a vinda do Senhor se cumpre em 3 partes, 3 vindas. O primeiro propósito dele, Ele cumpriu, que foi sangrar, derramar o teu próprio sangue, purificar, restaurar aquilo que havia perdido. O sacrifício perfeito teria que vir, ser uma realidade, para que realmente pudéssemos retornar a uma comunhão com Deus, como Adão tinha lá no princípio. Todo o entardecer Deus descia. Depois do pecado, aquela comunhão foi rompida. Aquela comunhão foi rompida. Mas com a vinda do Senhor Jesus Cristo, Ele veio para nos restaurar. Por isso que Ele veio para sangrar, Ele teve que criar um próprio corpo de carne, porque nenhum ser humano poderia morrer pelo ser humano. Porque o ser humano já vem condenado ao pecado, já vem por intermédio do pecado, do sexo, já vem destinado ao inferno, porque é assim que a palavra diz. Paulo diz, estávamos destinados ao inferno. E quando Cristo veio para nos restaurar. Por isso Ele veio para sangrar, nos limpar, nos purificar, para que limpos, perfeitos, pudéssemos voltar a ter uma comunhão com Deus.
Então esse foi o primeiro propósito de Deus. O segundo propósito de Deus, que é a segunda vinda, o profeta diz, ele vem para reclamar. Porque se ele veio na primeira e ele redimiu, agora ele vem reclamar. Porque ele tem o título de propriedade da mão. O profeta diz, que nessa mensagem mesmo, que eu quero ler nesta noite, uma porção dela, que é a brecha entre as 7 eras da igreja, o profeta diz isso. Ele tomou o título de propriedade da mão de Satanás, que ele detinha ali, poder da morte. Então ele restaurou o título de propriedade e voltou às mãos de Deus. Então agora Satanás não tinha mais poder. Por isso que os santos das eras, mesmo tombando nas arenas, não havia temor nos seus olhos. Porque a morte não podia colocar temor neles. O cristão ele deve entender, ele não pode temer a morte, porque ele sabe que é um momento que estamos passando aqui na terra, é um momento tão pequeno perto da eternidade preparado para nós, naquele corpo imortal e glorificado. Então por que temer? Temer a morte. Quando nós entendemos que a morte é nada mais do que um mascate, que vai nos tirar daqui e levar da presença daquele que temos adorado, que temos recebido. É a morte aquela que nos volta, tira-nos desse corpo pecaminoso, desse corpo caído, desta carne pecadora. Vamos a um lugar, porque o profeta, quando ele foi transportado lá, à sexta dimensão, lá não havia velhice, todos estavam com aparência de 18 a 21 anos, na flor da juventude, e esses traços, essas linhas de expressões, cabelos brancos que nós temos, são os traços do pecado. Cada cabelo que cai, quando o profeta diz, a esposa dele, né, disse, onde que estão esse cabelo? Ele diz, eu não perdi esse cabelo, mas ele estava careca. Ele diz, estão lá. Ela achou que ele era como um hipócrita, estava falando uma coisa, não. Então onde é que estão eles? Estão no mesmo lugar de onde eles vieram. No mesmo lugar de onde eles vieram. Então, quando nós olhamos aqui e entendemos que a primeira vinda do Senhor veio para nos purificar, nos redimir. A segunda, ele vem para reclamar aquilo para quem ele morreu. Reclamar sua propriedade. E aí onde falamos domingo à noite, né? A dificuldade das pessoas, porque eles param num véu de carne, lá com Jesus, naquele corpo de carne, eles esperam aquele corpo de carne vir. Mas lembre-se que o corpo de carne, o corpo glorificado que Jesus ressuscitou, nem mesmo os discípulos de Emaús conheceram ele. Mas as pessoas estão fixadas tanto naquela, como eu disse domingo, acho que foi na escola dominical, daquela foto que eles têm daquele homem 2 metros de altura, olho azul, cabelo até os ombros, bonitão. Não. Isaías nos mostra bem isso aí. Isaías 53, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Se ele fosse 2 metros de altura, ele não podia andar num jumentinho, porque senão o pé ia arrastar no chão. Então, quando nós entendemos que a segunda vinda é para reclamar, nós também condicionamos essa segunda vinda para mostrar, ele usou a própria segunda vinda dele para nos mostrar, abrir os selos, porque na visão de João, ninguém era digno, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, de olhar para o livro e desatar os seus selos. Então a pergunta é, quem abriu os selos? Vamos ler aqui a brecha entre as 7 eras. Parágrafo 193 diz assim: um cordeiro aproximou-se, o ancião disse: um leão venceu, o leão da tribo de Judá. E João olhou para ver o leão, e lá veio um cordeiro, trêmulo, sangue sobre si, feridas. Ele tinha prevalecido. Podia-se notar que ele estivera em batalha.
Ele tinha sido morto, mas estava vivo novamente, aleluia. João não tinha notado este cordeiro antes, você sabe. Aqui não havia sido mencionado antes, em nenhum lugar ele tinha sido mencionado. João não ouviu, em nenhum lugar dos céus, enquanto olhava, mas aqui apareceu ele. Observe de onde ele saiu, de onde ele apareceu, veio do trono do Pai, onde esteve assentado desde que foi morto e ressuscitou. Ele ressuscitou e se assentou à destra de Deus, vivendo sempre para fazer intercessões. Amém. Ressuscitado lá, hoje, como intercessor, com seu próprio sangue, para fazer intercessão pela ignorância do povo. Agora, ele esteve no trono do Pai fazendo intercessão. Como que ele esteve fazendo intercessão? Se logo quando ele morreu, ele já apareceu e já abriu os selos. Lembre-se, João foi arrebatado para o dia do Senhor. O que João estava vendo, estava desenrolando hoje, no dia do Senhor. Não lá atrás. Então, durante todo esse tempo, ele esteve no trono de intercessão, fazendo o quê? Intercessões. Porque quando o anjo forte veio e disse, o tempo não é mais. Quando o anjo forte desceu e o tempo não é mais. 63, na descida do anjo forte, Apocalipse 1. Estão me entendendo? Ao tempo da intercessão. Não se deu ali no ano 70 depois de Cristo, não. João foi transportado para aqui para frente. Por isso que ele viu coisas que ele não havia conhecido ainda. Então veja, João não tinha notado neste cordeiro antes, você sabe aqui, não havia sido mencionado antes, em nenhum lugar ele tinha sido mencionado, João não ouviu, em nenhum lugar dos céus, enquanto olhava, mas aqui apareceu ele. Observe de onde ele saiu, de onde ele apareceu, veio do trono do Pai, onde esteve se assentado desde que foi morto e ressuscitou. Ele ressuscitou e se assentou à destra de Deus, vivendo sempre para fazer intercessões. Amém. Ressuscitado lá, hoje, como intercessor, com seu próprio sangue, para fazer intercessão pela ignorância do povo. Agora, esse é aquele de quem eu estou dependendo. Oita glória! Ele ainda estava coberto de cloro, o cloro do perdão do pecado. João olhou para esse cordeiro, e o cordeiro parecia como tem sido morto, e então ele notou que ele estava ferido, e cortado, e moído, e sangrando, um cordeiro ensanguentado. Foi esse que tomou o nosso lugar, aleluia. Não é estranho que um simples cordeiro teve de tomar o nosso lugar, e ele viu o cordeiro, ele prosseguiu. João não o tinha visto, porque ele esteve na eternidade, adentro, até mesmo fazendo intercessão, e mostrando que aqueles que tinha vindo a Deus sobre a oferta do sangue de touros de cabra, uma oferta substituta, ele também, porque aqueles que criam nisto apontavam para ele, e o sangue ainda não havia sido derramado, de modo que ele estava lá para absolvê-los. Ele estava lá para absolver você e eu, aleluia. E ó Deus, espero que ele esteja lá esta noite, por cada pecador. O cordeiro foi morto, como pode Jeová ver qualquer coisa, senão aquele cordeiro ensanguentado que se acha lá? E o cordeiro prosseguiu na visão, e a essa altura, como tendo sido morto, observe, vem do trono do Pai. Imagine, ele, de onde ele avançou para esta visão? Ele vem da glória. Onde ele está sentado à destra de Deus, ele avançou até João, desde a glória. Não seria uma coisa gloriosa se os nossos pensamentos pecaminosos desta noite pudessem ser postos de lado, suficiente para aceitá-lo, e avançasse desde a glória, esta noite, para se manifestar a cada um de vocês? Lembre-se, esta mensagem, a brecha entre as 7 eras da igreja e os 7 selos, foi pregada antes dos selos.
Ela foi pregada Foi antes dos selos, que foram pregados dentre o dia 17 a 24 de março de 63. Então, antes dele pregar os selos, ele pregou essa mensagem aqui. Então, vejam. O Cordeiro avançando desde a glória. Para intercessões. Muito bem. Para fazer reivindicações, agora por sua redenção. Lembre-se, ele esteve em sua obra mediadora aqui atrás. Mas, lembre-se, estes selos estão prontos para serem abertos. E o Cordeiro veio do santuário de Deus, avançou à frente. Espere até que cheguemos lá, e naquela certa hora, tomarmos aquela meia hora, em que houver silêncio, o santuário está fumegando, não há mais intercessão, o sacrifício partiu, é um tribunal, não há mais sangue nele, porque o Cordeiro coberto de sangue se afastou. Não espere até este tempo, lembre-se, lembra-se, no Antigo Testamento, enquanto o sangue estivesse fora do propiciatório, era juízo. Para ele vir até aqui, descer e abrir os selos, ele teve que deixar o trono de intercessão. Por isso que Apocalipse 10 diz: o tempo não é mais. Por isso que a graça, a misericórdia está em quem? Na sua esposa. O tempo não é mais. Em 64, quando o profeta jogou aquela pedra para cima e disse: o tempo não é mais. O tempo acabou. E aí veio aquele terremoto. Pegou lá na beira do Alasca. Em 64. Não há mais intercessão. Espere até chegarmos lá. Naquela certa hora. Não havia chegado ainda. Antes dos selos. E a meia hora de silêncio foi quando abriu-se o 7º selo. Então ainda estava ele ainda. Ele diz assim: espere até chegarmos lá. Naquela certa hora. Tomarmos aquela meia hora em que houver silêncio. O santuário está fumegando. Não há mais intercessão, o sacrifício partiu, é um tribunal, não há mais sangue nele, porque o Cordeiro coberto de sangue se afastou. Não espere até este tempo. Lembre-se, no Antigo Testamento, enquanto o sangue estivesse fora do propiciatório era juízo, mas enquanto o sangue estivesse ali, havia misericórdia. O irmão Branca bate no púlpito 5 vezes. Mas quando o Cordeiro se afastou, foi a conta. O que ele tem sido? Ele tem sido intercessor. Nenhuma outra pessoa, diga-me onde Maria poderia fazer intercessão então? O que Maria poderia oferecer? O que poderia São Francisco, Santo Assis, qualquer um, Santa Cecília, melhor dizendo, ou qualquer outro ser humano? João nunca viu 1000 anos, ou João nunca viu 1000 santos saírem do local de mediação. Ele viu um cordeiro que tinha sido morto, ensanguentado. Não me importa quantos santos foram mortos, todos eles mereceram, cada um deles. Como o ladrão disse na cruz: nós pecamos e merecemos isso, mas este homem nada fez. Ele era o único homem que era digno. Aleluia. O único que era digno de abrir os selos. Aqui vem ele, do posto de intercessão. Para que ele está vindo agora? 63 ele estava pregando isso. Ele não está vindo agora, 2023, não. Nós já estamos, longe disso. Precisamos entender as etapas do programa, senão ficamos parados lá atrás no tempo. Olha o que o profeta diz. Aqui vem ele, do posto de intercessão. Para que ele está vindo agora?
Observe, que coisa. O irmão Branham bate palma 3 vezes. João estava chorando. Como fica tudo isso? Tudo isso? Que vai acontecer? Disse, não chore, João, disse o ancião. Aqui vem o leão. Ele era aquele que prevaleceu. Quando ele olhou, eis que vinha um cordeiro ensanguentado que tinha sido morto. Qualquer coisa que é morta fica ensanguentada. Você sabe, foi morto, seu pescoço foi aberto, ou algo saiu, o sangue está sobre ele todo. Eis que veio um cordeiro, tinha sido morto. E ele apareceu, que coisa, para quê? Para fazer suas reivindicações quanto à sua redenção. Olha aqui, reivindicar o quê? O que ele havia redimido lá atrás. Então, indiscutivelmente, a vinda do Senhor. O segundo propósito de Deus, reivindicar, requerer aquilo que ele redimiu lá atrás. Se você já sabe disso, se isso já está bem pregado aí, entortado a ponta do outro lado, amém para você. Mas tem aqueles, sinto, que necessitam entender isso ainda. Esse processo. Qualquer coisa que é morta fica ensanguentada. Eis que veio um cordeiro, tinha sido morto, e ele apareceu, que coisa, para quê? Para fazer suas reivindicações quanto à sua redenção. Amém. Você não tem vontade de ir a um canto, sentar-se e chorar um pouco? Saber que eles têm reclamado por você, porque ele derramou o sangue dele por você. Eis que vinha um cordeiro, ainda ensanguentado. João, não havia nada lá. Toda a celebridade estava em pé ao redor, mas não havia nenhum deles que pudesse fazê-lo assim, que aqui vem o cordeiro. Agora, seus dias de intercessão estão terminados, os dias de mediador. Quando ele levanta do trono para reclamar a sua possessão, a intercessão termina. Tem um assunto aí que depois nós vamos tratar, outra vez, não tem como eu entrar agora que nós vamos... Assim é que vem o cordeiro agora, seus dias de intercessão estão terminados, os dias de mediador. É aí que este anjo vai estar lá. Espere até que entremos nos selos. Não haverá mais demora, isto mesmo. Aquela meia hora de silêncio, observe o que acontece naquela meia hora de silêncio, por ocasião daquele 7º selo, no próximo domingo à noite, querendo o Senhor. Ele aparece para quê? Fazer suas reivindicações agora. Que coisa! Aparece para fazer suas reivindicações. Agora, ele tinha feito a obra de parente. Ele tinha descido, tornado-se homem, morrido. Ele fez a obra de redenção de parente, mas ainda não tinha feito sua reivindicação. Agora, ele entra em cena para requerer seus direitos, glória a Deus. Ele entra em cena para requerer os seus direitos, 210. Observe o que acontece, que coisa, pelos quais ele foi morto, pois tornou-se parente do homem, para morrer em seu lugar, para redimi-lo, mas o ancião estava certo, quando disse que ele era um leão, veja. O ancião disse um leão, porque ele tinha sido um cordeiro, um intercessor, um cordeiro ensanguentado, mas agora aparece como um leão. Seus dias de intercessão terminaram. E agora eu pergunto, se ele levantou no trono em 63, desceu ali para reclamar, a intercessão acabou? Onde é que está a graça e a misericórdia? Havia um
o primeiro grão que estava ali representado na descida dele. E naquele grão estamos todos representados. Naquele grão estamos todos nós representados. Depois nós vamos falar sobre este grão. O primeiro grão que veio ao amadurecimento. Agora ele entra em cena para requerer os seus direitos. Observe o que acontece. Que coisa! Pelos quais ele foi morto, pois tornou-se parente do homem, para morrer em seu lugar, para redimi-lo. Mas o ancião estava certo quando disse que ele era um leão. Veja, o ancião chamou e disse um leão, porque ele tinha sido um cordeiro, o intercessor, um cordeiro ensanguentado, mas agora aparece como um leão. Seus dias de intercessão terminaram. Quem está sujo, suje-se ainda. Quem é justo, faça justiça ainda. Quem é santo, seja santo ainda. A coisa está fechada. Irmão. E então? Lembre-se, isto vem na 7ª era da igreja, quando os mistérios de Deus serão abertos. Quando os selos foram abertos? Na 7ª era da igreja. Agora, observe com bastante atenção. Isto é algo que você precisa entender. Agora, ele esteve fazendo sua obra mediadora, fazendo intercessões pelo crente, por 2000 anos. Ele esteve lá atrás, um cordeiro. Agora ele está avançando desde a eternidade para tomar o livro de propriedade documentado e para abrir os selos e revelar os mistérios. Quando? No fim, no tempo do fim. Vocês entendem? A congregação diz amém. Muito bem, vamos prosseguir então. Agora, abrir os selos, divulgar todos os mistérios a eles, ao 7º anjo, cuja mensagem é revelar todos os mistérios de Deus. Os mistérios de Deus estão nestes 7 selos. Estão vendo? Foi isso o que ele disse aqui. Todos os mistérios estão nestes 7 selos. E o cordeiro aparece agora. Depois de ser um mediador entre Deus e o homem, ele se torna um leão. Ele se torna um leão. E quando se torna um leão, ele toma o livro. Esse é o seu direito. Deus o tem guardado, o mistério, mas agora o cordeiro chega. Ninguém podia tomar o livro, ele ainda estava nas mãos de Deus. Nenhum papa, sacerdote, seja o que for, eles não podem tomar, não, o livro. Os 7 selos não foram revelados. Está vendo? Mas quando o mediador, quando sua obra é concluída, como intercessor, ele aparece. E João, o ancião, diz: ele é um leão, e ele aparece. Observe, que coisa, está vendo? Ele sai para tomar o livro. Agora observe, para revelar os mistérios de Deus, sobre as quais outros têm feito suposições em todas estas eras denominacionais. Suposições em todas as eras denominacionais. Veja então o 7º anjo. Se este livro, Mistérios, é a palavra de Deus, o 7º anjo tem de ser um profeta, para a palavra de Deus vir a ele. Nenhum sacerdote, papa, qualquer outra coisa pode recebê-la. A palavra não vem a tais. A palavra não vem a tais. A palavra só vem a profeta. Dos filhos de volta aos pais. E então o juízo cairia ao mundo. A terra seria queimada. E então os justos caminhariam sobre as cinzas dos ímpios no milênio. Vocês entendem agora? Muito bem. Outros fizeram suposições na era denominacional. Mas veja, ele tem de ser este homem. O 7º anjo de Apocalipse 10, 1 a 4 é um. O 7º anjo tem os mistérios de Deus,
dados a ele, e cumpre todos os mistérios que foram deixados de fora no decorrer das eras denominacionais. Apocalipse 10 tem, do 1 ao 4 é um anjo. Quem é o de 1 ao 4? O anjo forte. De 1 ao 4 é um anjo forte. O profeta vem dizer aqui, olha, Apocalipse 10, 1 ao 4 é um. O sétimo anjo tem os mistérios de Deus dados a ele, e cumpre todos os mistérios que foram deixados de fora, no decorrer das eras denominacionais. Agora, você pode ver, porque eu não critico meus irmãos da denominação, é o sistema de denominação. Eles não adianta eles tentarem saber isso, porque não poderia ser revelado. Isso é de acordo com a palavra. Eles o presumiram, creram que ali estava, e pela fé caminharam por isto. Mas, agora, foi provado com evidências. Amém. Ó, que coisa, que escritura. Sim. Agora observe, então é ele, o Cordeiro, que assume sua posição de rei, quando os seus santos vêm coroá-lo, Senhor do Senhor e Rei dos Reis. Está vendo? Veja, o tempo acabou. Apocalipse 10, 6, não há mais demora. Note, há 7 chifres neste cordeiro. Você notou? Tendo 7 chifres. Acabamos de estudar isso. Chifre significa poder para o animal. Note, ele não era um animal. Porque ele tomou o livro da destra do que estava sentado no trono. Está vendo? Note, ó que coisa. Creio que tinha isto anotado em algum lugar. Ó, para abrir os selos, desatar o título de propriedade, a mensagem e a mensagem ao último anjo, e ele assume sua posição de rei. É para fazer isso que ele aparece agora. Aparece agora. Lembre-se, isso o profeta está falando antes dos selos. A semana precedente dos selos, ele aqui, a brecha entre as 7 eras da igreja e os 7 selos. Para isso que ele aparece agora. Não agora, hoje, 2023. Creio que tinha isso anotado em algum lugar. Ó, para abrir os selos, desatar o título de propriedade e a mensagem ao último anjo, e ele assume sua posição de rei. É para fazer isso que ele aparece agora. Agora, observe, quando ele sai, os 7 chifres. Agora, quando ele viu este cordeiro, João olhando para ele parecia que tinha sido morto, ensanguentado, e ele veio da eternidade e deixou seu mediador. Então, reze a Maria quanto você quiser. Não havia ninguém no céu, na terra, em nenhuma pessoa, nenhum ser, em nenhum outro lugar que pudesse tomá-lo. João até chorou por causa disso. Ó, amigo católico, não consegue ver isso? Não reze a alguma pessoa morta. O Cordeiro é o único mediador, está vendo? E ele foi aquele que apareceu. E o que ele fez agora? Ele esteve aqui atrás intercedendo, até seu sangue fazer expiação por toda a pessoa. E o Cordeiro, agora, sabe o que está escrito no livro? Assim, ele sabia desde a fundação do mundo que seus nomes estavam lá, de modo que ficou aqui atrás, mas fez a obra de mediador. Assim, até obra mediadora, até que cada um que foi posto no livro tenha sido redimido, está terminado. Agora ele aparece, está vendo? Ele fez sua obra de parente, ele é todo. Sabe qual era a obra de parente? Testificar diante dos anciãos
Lembra-se de Boaz tirando seu sapato e assim por diante? Ele fez tudo isso agora. Agora, ele vem receber a sua noiva. Amém. Ele vem agora como rei. Ele está em busca de sua rainha. Amém. Amém. Neste livro está todo o segredo disso. Enrolado. 7 selos. Oh, irmão, 7 selos esperando que ele venha. Não, a pergunta é: quem abriu os 7 selos? Porque aqui estava por abrir. O profeta pregou antes de ele pregar o primeiro selo. Depois dessa mensagem ele começa a pregar os selos. Primeiro selo, segundo selo, terceiro selo, quarto selo, quinto selo, sexto selo e o 7º selo. Não foi William Branham que abriu os selos. Não poderia ser um homem. Somente poderia ser o Cordeiro de Deus, o leão da tribo de Judá, o próprio Senhor Jesus. Na mensagem O Tempo da Colheita, 51, ele diz assim: e não existia ninguém digno de abrir o livro, ou abrir os selos dele, exceto o Cordeiro, que foi sacrificado desde a fundação do mundo. Veio e tomou o livro e abriu os selos. Ó Cordeiro de Deus, venha nesta manhã, abre-nos o livro e deixe-nos olhar contigo, Senhor, e vermos o que devemos fazer para estarmos preparados para esta hora. Tantas outras mensagens que ele vem e diz: o Cordeiro que abriu o livro, o Cordeiro que desatou os seus selos. Não foi o William Branham. Na mensagem de William Branham se cumpriria todos os mistérios de Deus. Por isso que ele teve que usar o véu de carne para trazer a mensagem, trazer a revelação. O profeta era o portador da revelação, mas não foi o profeta que abriu os selos. Que o Senhor Jesus Cristo possa nos ajudar a entender isso. Porque se entendermos quem abriu os selos, nós vamos entender a sua vinda. Porque o processo da vinda do Senhor, a segunda vinda é reclamar, tomar posse daquilo que ele resgatou, derramando o seu próprio sangue na cruz do Calvário. Que o Senhor possa abençoar a sua palavra em nossos corações. Eu disse, é um tema bem extensivo, mas procuramos da melhor forma aqui. Gostaria de ler isso para vocês ouvirem diretamente do profeta. Uma coisa é quando eu posso falar, e outra coisa é quando o profeta fala. Então você tem convicção de que é o assim diz o Senhor. Fecha os teus olhos neste momento. Senhor Deus, obrigado, Pai, por ter nos falado de uma forma especial, dentro desse tema tão simples, humilde, porém muito revelador, nos mostrando quem verdadeiramente abriu os selos. Quando nós podemos ver a sua palavra sendo aberta diante dos nossos olhos, quando tu tomasses aquele véu de carne, quando vimos a própria manifestação do Filho do Homem se cumprindo em um véu de carne. Ó Deus bendito, seu servo Eliezer, preparando uma esposa, trazendo essa esposa para Isaac. Há uma representação aí, ó Deus. Por isso nós te agradecemos por abrir os nossos olhos para vermos aquilo que aconteceu ali, ó Deus bendito. Tempo desta vinda, dessa segunda vinda em pleno cumprimento, reclamando, tomando posse daquilo que ele restaurou ali na cruz do Calvário, com o seu próprio sangue, pagando o preço. Nenhum homem poderia fazer isso. Nenhum homem tampouco poderia abrir esses selos. Mas tu mesmo desceu, ó Pai, para fazer isto conhecido diante dos nossos olhos. Para que assim, ao tomarmos a palavra, reconhecermos esta palavra, pudéssemos nos unirmos com Ele. E aquela união invisível aconteceria. E assim, ó Pai, a esposa e o esposo, haveria esta conjunção, através da palavra, para que pudesse ela produzir o filho palavra, Deus.
Ó Deus bendito, muito obrigado, Pai. Muito obrigado por abrir os nossos olhos para compreender o tempo que nós estamos vivendo. Qual é o tempo em que nós estamos no programa divino? Qual é a etapa que estamos dentro desta vinda do Senhor, que está em pleno cumprimento? Agora cabe a nós subirmos num rápido. Ó Deus bendito, muito obrigado por abrir os nossos olhos para compreender esses mistérios, ó Pai. Possas continuar derramando a sua revelação, derramando as suas bênçãos sobre a vida de cada um dos teus filhos, aqueles que estiveram aqui presentes, como também aqueles que estiveram conectados conosco através da internet. Conceda-lhes os seus pedidos, os seus corações. Esta é a nossa oração e o nosso pedido, ó Pai, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Nós vamos agradecer ao Senhor com louvor, mas antes eu gostaria de comunicar aos nossos irmãos que estiveram conectados conosco. Para nós sempre é uma honra ter cada um de vocês aqui conosco, por intermédio deste e-mail que o Senhor nos proveu, para que assim pudéssemos ter esse companheirismo em torno da palavra do Senhor. Esteve conectado conosco nosso irmão Genaí Teixeira, irmã Cida de Montenegro, irmão Joraci Sobrinho daqui de Ariquemes, irmão Romeu Eisman daqui de Ariquemes, irmão Jailson Souza da Paraíba, irmã Raquel Souza de Andira, São Paulo, irmã Luziane Nunes, São Pedro, Piauí, irmão Letácio Júnior, Alagoas, Maceió, irmã Beatriz Ribeiro aqui de Ariquemes, irmã Marilúcia, Jandira, São Paulo, irmão Carlos Gomes, Jandira, São Paulo, irmão Marlúcio dos Santos, e Eloá Kenara, Alto Paraíso, irmã Keren Apuc, Tangará da Serra, Mato Grosso, irmã Maria José, Alto Paraíso, irmã Carmelita, irmão José dos Santos, Jandira, São Paulo, irmã Odilena Rodrigues, Jandira, São Paulo. E aqueles que não conseguiram comunicar suas audiências, sintam-se todos abençoados em nome do Senhor Jesus Cristo. Nós vamos agradecer ao Senhor com cântico e após esse louvor estaremos despedidos. Deus abençoe a todos, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amanhã, quinta-feira, live, canal As Mil. Todos estão convidados. Quando o Cordeiro abriu o sétimo selo, no céu fez silêncio quase meia hora, como estava escrito. Foi no final da tarde, ele desceu em uma nuvem de glória e clareou toda a palavra, como estava escrito. E muito em breve haverá uma grande festa no céu, porque o noivo e a noiva já estão casados e vão pra lua de mel. Eu também vou subir, o noivo preparou para mim um lugar, pois faço parte da sua família. E o seu nome agora tem o meu. E num piscar de olhos, o meu corpo vai se transformar. Aquela dimensão vou contemplar. Eu vou contemplar. Quando o Cordeiro abriu o sétimo selo, no céu fez silêncio quase meia hora, como estava escrito. Foi no final da tarde, ele desceu em uma nuvem de glória e clareou toda a palavra, como estava escrito. E muito em breve haverá uma grande festa no céu, porque o noivo e a noiva já estão casados e vão pra lua de mel. Eu também vou subir, o noivo preparou para mim um lugar, pois faço parte
parte da sua família. E o seu nome agora tenho no meu. E num piscar de olhos o meu corpo vai se transformar. Aquela dimensão vou contemplar. Eu vou contemplar. Eu vou contemplar. E você também. Aleluia. Deus os abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo.